Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, eu quero ler do versículo 19 ao versículo 23, depois nós vamos compartilhar da leitura. De antemão, eu já digo a você que a ceia que nós vamos servir hoje não é a ceia da nova vida, esta ceia é do Senhor Jesus Cristo. Se você é batizado, se você está em comunhão, você pode cear conosco, ok? Lucas 22, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Vamos orar só até aqui. Obrigado a Deus pela tua palavra lida, desde já nós te agradecemos. Pedimos que essa palavra venha estar guardada no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra ti. Ó Deus, dá-nos entendimento ao lermos mais versículos, Pai, que possamos ter, Senhor, a nossa mente clareada, Senhor, para ouvir a Tua voz e obedecer ao Teu chamado. Senhor, repreende toda e qualquer distração nesse momento, que possamos estar descansados, ouvindo a Tua voz, porque cremos ser uma palavra revelada dos altos céus. Oramos e agradecemos em o nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Amados, a ceia do Senhor representa para o cristão, para aquele que tem entendimento, a comunhão perfeita do homem que renasceu em Cristo com o Deus que o criou. O momento da ceia é tão especial e, infelizmente, nem todos têm esse entendimento. Uma grande maioria não dá o valor devido à ceia do Senhor. Mas essa comunhão, ela faz parte de um privilégio que Deus nos dá. Eu chamaria de o maior privilégio de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Porque nesse momento, amados, nessa concentração de atenção, de pessoas, de espiritualidade, de intenção de ouvir Deus falar, é que a vontade de Deus se manifesta através da comunhão. Muitas pessoas não têm esse entendimento, e nós temos aqui pessoas hoje que estão viajando, pessoas que estão impossibilitadas por causa do emprego, mas volta e meia, nós temos alguns irmãos, hoje mesmo eu distribuí algumas cartas do discipulado. A irmã perguntou, mas esse aqui, pastor, eu nunca ouvi falar, é membro da igreja? É porque às vezes ele falta tanto que os irmãos nem conhecem. E quando eu recebo alguém assim que tem essa dificuldade, talvez pelo trabalho, pessoas que têm escala de serviço não conseguem chegar num domingo como esse, a primeira coisa que eu falo, olha, você pode faltar em qualquer culto, mas procure não faltar no culto da ceia. Porque é um dia tão especial para a tua vida que você nem imagina como Deus proporciona esse dia para que você tenha uma comunhão especial. É diferente, amados, de você estar em casa e adorar a Deus, de você ligar o rádio do seu carro e sair dirigindo, adorando a Deus. É diferente, aqui há uma comunhão e há uma comoção espiritual. Para quê? Para que Deus fale na sua palavra, você receba o melhor de Deus e compartilhe. Porque quando você está ceando, sabe o que Deus diz? Você está obedecendo. Ele diz, fazei isto em memória de mim. E nós estamos aqui para fazer isso em memória de Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Nesta Páscoa aqui, Jesus, nesse texto que nós lemos, Jesus está na sua última Páscoa. E por diversas vezes, amados, a Bíblia ela relata algumas ceias especiais, mas esta ceia tem uma especialidade para Jesus. É a última ceia de Jesus Cristo. E ele procura fazer essa ceia bem pertinho da Páscoa, ou seja, seria a última Páscoa a ser preparada, no qual ele estaria ceando, não com muitas pessoas, assim como hoje.
Quantos irmãos, não é? Você lembra e poderia dizer, puxa, o meu irmão fulano poderia estar aqui, minha irmã, quantas pessoas faltaram, mas não, amados. Deus tem uma forma tão especial de tratar conosco, que há alguns momentos Jesus andava em meio a multidões. Há textos que falam que Jesus ele andava curando, fazendo os grandes sinais e maravilhas, e as multidões se acotovelavam. Há uma passagem que diz que no meio da multidão, alguém toca em Jesus, aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela consegue tocar, sai virtude de Jesus, e os discípulos ficam falando, mestre, todo mundo está te tocando. Mas há alguém que toca de uma forma especial. E esse alguém que toca de uma forma especial, amados, ele está fazendo o diferencial dentro da multidão. Posso dizer algo importante para a tua vida hoje? Hoje você está fazendo um diferencial no meio da multidão que está lá fora. Hoje você tem a oportunidade de tocar em Jesus de uma forma especial na tua vida. Porque lá fora, amado, as multidões estão ainda se acotovelando por aí. Mas você não. Você foi convidado pelo Espírito de Deus para fazer parte dessa noite especial. Algo especial no teu coração tocou o coração do Mestre. E foi por isso que ele te conduziu a este lugar. Talvez você diga, mas pastor, eu tinha um compromisso, foi desmarcado, então eu decidi vir à casa de Deus. Eu não acredito nisso. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus, amados, não existe o acaso. Deus providencia todas as coisas, Deus muda o plano, Deus dá nova direção, Deus conduz os teus pés a este lugar. Isso porque Ele te ama e Ele tem uma palavra para a tua vida. Você recebe a palavra de Deus com carinho no teu coração? Então, quando nós começamos a entender desta ceia especial, tão especial para Jesus, amados, que além dele estar ali apenas com 12 discípulos, ele não está mais com a multidão. Ele tem naquele momento ali, logicamente eu imagino você, quando nós falamos em ceia, a gente imagina aquela linda paisagem, aquele quadro da ceia pintado, né, que todos conhecem, 12 homens ao redor da mesa, mas olha, não se engane, haviam ali as mulheres também que estavam servindo a mesa, né? Logicamente no retrato, no quadro do artista, elas não aparecem. Mas, logicamente, havia as pessoas que estavam cuidando para que aqueles preparativos fossem, tudo desse certo. Ontem nós tivemos uma ceia do Senhor Jesus aqui, na virada do ano, e depois que o culto acabou, nós nos reunimos lá no segundo andar para comer uma mesa muito farta, foi uma coisa linda. E quem chegava de última hora, né, dizia, puxa, como é que esse povo preparou tudo isso? Amados, foi lindo demais, sobrou, sobejou, sabe por quê? Porque na casa de Deus tudo se multiplica, louvado seja o Senhor. E os irmãos preocupados, será que vai ter muita gente, pouca gente? Irmãos, Deus faz tudo da maneira que agrada ao coração dele. E olha que coisa linda, né? Quem chegou falou assim, puxa, quem será que preparou? Eu ficava perguntando, quem preparou isso, quem preparou aquilo? Porque a gente quer fazer os elogios, né? Mas fica com medo até de fazer elogio para que ninguém fique com ciúme, né? Mas ontem foi tudo maravilhoso. Eu comi um arroz delicioso, uma rabanada, só para deixar você com água na boca que não veio, né? Eu comi tanta coisa gostosa que chegou hoje, eu estava até meio passando mal. Falei, ai meu Deus, para que eu comi isso tudo? Ainda bem que Jesus não voltou hoje, senão eu estava no pecado da gula. Ai meu Deus, eu não posso fazer isso. Mas é um momento de comunhão, um momento especial. E nesta ceia, amados, eu vejo isso acontecendo, né? Jesus não se reunia apenas para comer o pão e beber o vinho. Havia outros elementos, eu creio nisso, amados. Assim, no meu coração, que ele se reunia para cear diversas vezes. Mas esta ceia é uma ceia muito especial. É a última ceia de Jesus no meio dos apóstolos, amados. É a última ceia de Jesus e ele já vem anunciando isso de uma forma tão especial. Sabe por quê que eu separo e digo sempre isso? É muito especial para Jesus. Primeiro, que ele está promovendo a comunhão. E muitos de nós não valorizam esta comunhão. Nos esquecemos, amados, que ele morreu para que nós tivéssemos esta comunhão. Como Jesus se agradava em andar no meio das pessoas que ele mais amava. Ora, independente de qual religião você sirva, você que está aqui hoje nos visitando, Jesus te trouxe aqui porque ele quer ter uma comunhão com você muito especial. Ele tem algo a falar no teu coração, ele quer mudar a tua história de vida e ele quer que hoje seja algo que marque o teu coração para sempre. Porque eu duvido, amados, esses homens que estavam aqui com Jesus, eu duvido que eles se esqueceram de como foi especial essa noite. Em primeiro lugar, nós começamos a perceber algo assim
tão maravilhoso, porque a gente costuma preparar uma ceia, não é? Para quem vai. Se alguém disser para você na sua casa, olha, eu vou fazer uma viagem de 1 ano, 2 anos, as pessoas se reúnem e fazem uma festa de despedida. Mas Jesus não. Esta ceia aqui não era para o Senhor Jesus. Olha aí no versículo 20, quando ele diz assim, ó. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aquela ceia não era para Jesus. Jesus não estava promovendo uma ceia para ele, apesar de ser a despedida dele. Já já ele estaria se despedindo ali, carne e osso, né? Ele seria levado aos céus, ele morreria, ressuscitaria, e ele não estaria mais no meio deles. Então ele promoveu aquilo, mas não era para ele. Ele não estava promovendo uma ceia para ele receber a honra, não. Ele estava promovendo aquela ceia para dizer, olha, eu vou para junto do Pai, e agora cabe a vocês manterem esta comunhão. E é onde às vezes nós nos esquecemos de como Deus ama a comunhão dos irmãos. Igreja, amados, ela não existe se você não existir. Igreja é você. Fala isso para o teu irmão. Igreja é você. O Deus que habita nesse lugar, ele habita nesse lugar porque você está nesse lugar. Porque quando esta igreja está vazia, é um salão. É um lugar como qualquer outro. Mas no momento em que você chega, a presença de Deus chega com você. Olha que coisa gloriosa. Olha como Deus fala aos nossos corações sobre como é importante estarmos cheios dele. E olha que coisa interessante aqui no versículo 21. Olha por que essa ceia é especial por vários motivos. Ele faz uma revelação surpreendente. Versículo 21, ele diz assim, ó, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Amados, Jesus reúne as pessoas que ele mais amava, manda as mulheres preparar a ceia, coloca tudo no seu lugar, assim como está aqui, tudo arrumadinho. E no momento em que ele está ali se confraternizando naquela comunhão, ele faz uma revelação surpreendente. Ele diz, um dentre vós, entre os 12, um dentre vós é o traidor. Você sabe que Judas estava ali, há um outro texto que diz que Judas colocava a mão no prato junto com Jesus. Ele estava tão próximo de Jesus, talvez não próximo em afinidade, logicamente, porque ele o traiu, mas ele estava próximo na posição e ele coloca a mão junto com Jesus. E aí um texto que diz que João recosta a cabeça e fala, Senhor, quem é? Aí ficam naquela preocupação, mas o que me chama a atenção é o fato dele fazer essa revelação surpreendente justamente na despedida dele. Ele está se despedindo dos seus irmãos e ele faz essa revelação, amados. Por quê? Porque a vontade de Deus é que não exista nada encoberto que não venha a ser revelado. Louvado seja o Senhor. Deus quer trazer a revelação para que haja conserto. Eu não sei se você compreende, mas há vários textos que diz que alguém deveria traí-lo. Até aí tudo bem. Jesus precisava ser entregue aos soldados romanos para que ele fosse morto naquela cruz. Mas, olha, Judas não tinha que necessariamente cometer suicídio. Ele poderia trair, ele talvez tenha esse ímpeto de traição, mas cometer suicídio não. Jesus estava ali se reunindo com as pessoas que ele mais amava, e ele amava Judas do mesmo jeito. Ele nos ama, amados. Quem de nós pode dizer, o Senhor me ama porque eu sou perfeito? Não somos perfeitos, nós temos defeitos, todos nós temos, mas Ele nos ama da mesma forma uns aos outros, Ele nos ama de forma igual. Ele não está preocupado qual é o seu defeito, o que você fez, como estava a sua vida sem conhecer Jesus. Irmãos, eu poderia estar aqui a noite toda dando testemunho da minha vida e dizendo, eu não sou merecedor de estar aqui, mas não importa o meu testemunho. O que importa é o testemunho de Jesus Cristo nesta noite. E o seu testemunho, que vai ser um testemunho de bênção, já está sendo um testemunho abençoado. Oh, glória a Deus! Quando nós percebemos esta revelação, amados, e aí nós começamos a entender que havia necessidade de Jesus revelar para que o traidor pudesse se tocar. Sabe quando a gente fala assim para o irmão, dá uma cutucada nele e fala assim, se toque, irmão. Você já fez isso com alguém? Não fez, faz hoje. Pode fazer com carinho, dá uma cutucada com carinho nele. Ó. Se toque, irmão. Mas me tocar em quê?
Jesus está falando com você. Ora, bolas, Jesus está falando, então Ele quer que você ouça. Sabe o que Jesus está fazendo, amados? Está em total obediência ao Pai. Jesus está conformado, porque qualquer um de nós que reunisse a sua casa, a sua família, os seus amigos, e soubesse que ali estava um traidor, alguém que entregaria, duvido que você ia cear com ele. O que você fez na virada do ano ou no Natal? Você convidou pessoas que você ama para estar na sua casa. Você convidou algum inimigo seu, que você sabe que está doido para enfiar um punhal nas suas costas? A gente não faz isso, amados. Mas Jesus faz isso, porque Ele nos ama de uma forma muito especial. Ele sabia que estava para ser traído e Ele levou o traidor pertinho dele. Ele estava ali, Ele queria que o traidor estivesse ali. Sabe por quê? Para mostrar o quanto Ele ama, e as pessoas não estavam percebendo isso. Quando nós lemos esse texto, amados, e o momento da maior dificuldade aqui, o versículo 22, ele diz assim, ó: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. O coração de Jesus sabia que precisava obedecer, não valia a vontade dele. Não adianta nesse momento você se questionar e falar, mas será que Jesus, naquele momento, o homem de Jesus, será que ele não queria que Judas estivesse perto, amados? Não vale a vontade de Jesus. Assim como o Espírito Santo nos diz nessa noite, não vale a nossa vontade para esta vida. Ou você se submete à vontade de Deus, ou você vai ficar dando murro em ponta de faca. Mas quando você dá ouvidos à voz de Deus, e Deus te conduz a um caminho conforme a vontade dEle, você tem o melhor caminhar nessa terra, as coisas fluem, as portas se abrem, Deus vai derrubando os inimigos, e aí sim você toma posse da palavra, que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido em 2012, você pode dizer amém por isso? Pronto. Você está debaixo da vontade de Deus, você toma posse da palavra de Deus, porque tomar posse da palavra, amados, não é ler apenas Filipenses 4,13, dizer tudo posso naquele que me fortalece, se você não está do lado dele. Para Ele te fortalecer, você tem que caminhar com Ele. Para você ser forte em 2012, você tem que estar do lado dEle. E é esta comunhão que Ele está chamando a atenção dos discípulos. Ele está dizendo: olha, eu vou revelar que eu vou morrer em breve, eu vou revelar que eu vou ser traído, eu vou revelar que vocês vão ficar assustados. Mas não era essa a preocupação dele. Sabe qual era a preocupação dele? Eu vou revelar que vocês precisam continuar juntos, vocês precisam continuar em comunhão. Louvado seja Deus. Por quê, amados? O traído, que era Jesus, continuaria em comunhão. Mas o traidor, que era Judas, não. Ele já estava se afastando da comunhão. E era esse o motivo de Jesus fazer a ceia junto com Judas. Entendemos que os 12 estavam presentes. Senão o retrato do pintor famoso seria com 11. Jesus e mais 11, mas não. Ele pinta aquela cena, né? Jesus no meio da mesa, 6 de um lado e 6 do outro, não é assim que a gente vê? Em primeiro lugar, eu acho que o pintor estava equivocado. Eu já disse isso aqui. Se eu fosse o pintor, como chama? Osias sabe disso. Como chama o pintor que fez essa cena mais linda? Leonardo da Vinci. Olha, perguntei a um perito em artes plásticas. Leonardo da Vinci fez aquele lindo quadro. Ele imaginou a ceia e colocou Jesus no meio. 6 de um lado e 6 do outro. Provavelmente, eu não me lembro, mas provavelmente Judas está bem próximo. Porque numa das passagens diz que Judas come aquele pão junto com Jesus. Ele pega lá o pão, molha no azeite, que era o costume judeu, né? Pegar um pão com azeite e ervas amargas e comer. Então ele estava ali bem pertinho. Mas se eu fosse desenhar, irmãos, eu não colocaria Jesus no meio da mesa. Não aqui no Brasil. Porque a gente aprende o seguinte, que quem convida, paga a conta. E ele senta onde? Na cabeceira da mesa. Pode prestar atenção nisso. Na tua vida, quando Jesus te convida, Ele está na cabeceira da mesa, porque Ele convidou, Ele vai pagar a conta, Ele dá um jeito, Ele resolve, Ele assume, Ele está à frente da tua vida, louvado seja o Senhor. Eu pintaria a ceia diferente, colocaria Jesus na ponta e os outros tudo em volta. Eu pintaria diferente. Porque Jesus fez isso, amados. Ele convidou e Ele
promoveu aquilo com todo carinho no coração dele. Ele queria que aqueles homens entendessem isso. E às vezes a gente nem a gente entende isso. Sabe por quê? Porque quando a gente não valoriza aquilo que deve, a gente acaba valorizando qualquer outra coisa. O que Jesus queria valorizar? A comunhão. E eles começaram a valorizar outras coisas. Quer ver? Veja comigo no versículo 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Isso era irrelevante, amados. Descobrir quem seria o traidor não vem ao caso. Não era a situação, a importância da despedida de Jesus, não é, nenhuma outra situação é mais importante do que aquele momento de comunhão. E ali eles começaram, e aí? João dizendo para Pedro, e aí Pedro, o que você acha? Quem você acha que é? Aí um olha para o outro, né? Mas a gente se esquece que o joio sabe o que é joio, e o trigo sabe o que é trigo. O traidor, Judas, sabia que era ele, e os demais sabiam que não eram eles. Então, para que eu vou me preocupar com isso? Quem será que vai me trair? Não, Jesus já sabia. Quem será que vai trair o mestre? Eles estavam assim, amados, preocupados. Eles estavam, na verdade, valorizando a banalidade do acontecimento. Porque o mais importante não foi Jesus ser traído. O mais importante foi ele ter dito assim, olha, se eu quisesse, eu orava o meu pai e ele mandava miríades de anjos. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu nasci nessa terra para isso, para morrer por você. Eu nasci para que você tivesse vida e vida abundante. Louvado seja o Senhor. Era exatamente isso que ele tinha que fazer, amados. Ele estava em total obediência a Deus e a obediência supera tudo. Guarda essa frase no teu coração. A obediência a Deus supera todas as dificuldades. Não importa qual seja a dificuldade. Quando você está em obediência a Deus, oh, glória a Deus. Deus abre caminhos. Você quer 2012 cheio de caminhos abertos? Então obedeça a Deus em 2012. Deus vai mostrar coisas grandes. E esta ceia aqui, amados, é tão especial, é tão importante, não é? Como nós falamos, que nada mais tem mais valor do que isso. Só que eles estavam tão presos à vulgaridade da vida, às banalidades da vida. Eles estavam tão distraídos, eu vejo assim, parece que Jesus está ao redor de 12 meninos. Ao invés deles prestarem atenção no momento, Jesus pegando o vinho, dizendo que era o sangue, Jesus pegando o pão e falando que era o corpo dele, eles não estavam entendendo aquilo. E eles começaram a primeiro perguntar, quem é que vai trair? Irmãos, eu nem sei se eles estavam ali com aquele desejo de fazer aposta. Eu aposto que é Judas. É ele que guarda o dinheiro. Porque a gente faz assim, a gente começa a olhar para os irmãos e fazer pré-julgamento dos irmãos. Não faça isso. Você sabe que não é você, então glorifique a Deus e se coloque na posição para ajudar o seu irmão. Não importa qual seja a dificuldade dele. Porque eles estão vivendo as banalidades de uma forma tão estranha. Olha o que eles fazem aqui no versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão, imagina, na mesa, eles discutindo sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos, o maior era aquele que estava ali pagando a conta de tudo que foi consumido. O maior na nossa vida tem que ser sempre Jesus Cristo. Você pode adorar a Deus por isso? Não pode haver outro maior, amados. Há um grau de importância, talvez Pedro dissesse, não, eu sou maior porque eu andei sobre o mar, eu sou maior porque ele curou a minha sogra, coitado de Pedro, né, irmãos? Eu sou maior porque eu fiz isso com... Irmãos, esquece isso. Não há maior e menor no reino de Deus, o maior é Deus e todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Não há diferença nisso não, irmãos. Deus dá apenas responsabilidades. E aí é muito sério, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Eu tenho a minha responsabilidade como pastor. Deus vai me cobrar, mas eu não sou maior nem melhor do que os irmãos, não. Quando eu morrer, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai apodrecer do mesmo jeito. E a minha alma? Se eu andei em conformidade com Deus, ela vai para o céu. E se não? Misericórdia do pastor. Título não leva ninguém ao céu. Você pode dizer amém por isso? A santidade, amados,
primeiro lugar, está na obediência a Deus. E a comunhão nos ajuda a nos manter nesta obediência. É o fato de você estar hoje aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque há palavras que vão ser guardadas no teu coração sem que você saiba. E lá na frente você vai viver um momento da sua vida que você vai se lembrar dessa palavra de hoje. E aí Deus vai dar a solução para o teu problema em 2012 e você nem imagina, mas você vai se lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar que um dia você veio à casa de Deus e ouviu atentamente e você viveu essa comunhão e aí Deus deu direção para a tua vida, louvado seja o Senhor. Porque às vezes a gente não percebe isso. Hoje é um domingo como qualquer outro. Ai, pastor, acaba o culto que eu quero ver o Fantástico, não é assim que a gente fica? Não, irmão. Descansa o teu coração. Uma vez eu estava tão preocupado em ver um determinado programa de TV, que eu corri para minha casa, graças a Deus eu não estava na igreja, eu estava numa reunião e corri para minha casa. Chegou lá, sabe o que aconteceu? Faltou luz no bairro todo. Oh, Jesus é bom demais. Porque nós não estamos presos a nada, amados. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, que dirá daquilo que a gente planeja. Então descansa em Deus. Fique preocupado não. 2012 está só começando e você está começando não com o pé direito, você está começando com os 2 pés na casa de Deus, amados. Quer coisa melhor do que essa? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós entendemos isso aqui, amados, e havia já uma preocupação, eu quero voltar aqui para o texto, porque Jesus já havia anunciado a importância daquela reunião. O versículo 14 diz assim, lê comigo aí no versículo 14. Chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, no começo da reunião, tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele estava falando, olha, essa aqui vai ser a última ceia de vocês comigo. Vocês vão cear depois em memória de mim, mas comigo não. Vocês vão cear com a minha presença através do Espírito de Deus. Mas comigo em carne e osso, não. Só vai acontecer de novo, amados, lá na glória. Nós estamos há 2012 anos do nascimento de Jesus. Se você contar que essa ceia tem pelo menos 30 anos, né? Vamos colocar aí 1970 anos atrás, Jesus estava ceando. E esta ceia igual não aconteceu mais. Tem quase 2000 anos. Só vai acontecer de novo quando? Quando Jesus chamar a sua igreja para o reino dos céus. É por isso que em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém, qualquer um de nós, ouvir a minha voz e abrir o coração, aí ele diz, eu vou entrar na sua vida, eu vou cear com ele, eu vou mudar tudo que precisa ser mudado e vou levar ele para cear comigo. Por isso eu digo, Jesus convida e paga a conta, louvado seja o Senhor. É Ele que nos leva, amados, a esse momento especial. Hoje o nosso momento é nessa comunhão. A presença de Jesus está pelo seu Espírito. Mas vai haver um dia, amados, que nós vamos para a glória. E a ceia lá vai ser maravilhosa. Você já pensou como vai ser a ceia? Pode pensar, não é pecado não. Imagina aquela mesa gigante. Milhares e milhares, homens e mulheres de todos os povos, línguas, raças, tribos, nações. Todos, pessoas que você nem imagina, vão estar lá. E eu vejo ali, amados, os anjos voando ali ao redor da mesa, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aleluia, a terra está cheia da glória do Deus vivo. Que ceia maravilhosa, amados, os louvores sendo entoados, o coral de anjos, e você ali, naquele momento de honra, sentado com Jesus. Só não vai ter briga para quem vai querer sentar perto dele. Eu quero sentar do lado dele. Não, irmãos, todos nós vamos estar com o sol da justiça sobre a nossa vida naquele dia. Vai ser um dia tão especial.
E vai ser uma ceia mais especial ainda, porque naquele dia o traidor não vai estar lá. Não vai. Porque o reino dos céus não pode haver ira, contenda, traição. O reino do céu é feito de paz. Você pode dizer isso? Amém por isso? O reino dos céus é feito de comunhão de verdade. Versículo 15. Volte comigo, ele diz assim, ó. E disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu não sei se você entende o quanto Jesus sofreu para que você hoje pudesse estar aqui, num lugar como esse chamado igreja, nessa paz no teu coração. Para um pouquinho e reflita. O que ele fez com você? Quantas tribulações você passou em 2011? Quantas lutas? Talvez se você fizesse uma retrospectiva da sua vida, você hoje diria: como é que eu consegui chegar até hoje? Ah, pastor, eu passei tanta tribulação. Eu passei tanto vento na minha vida que eu pensei que fosse morrer. Mas não morreu. A prova disso é que o Senhor te trouxe a este lugar. E Ele faz isso, amados. Ele permite que a gente passe às vezes momentos difíceis, mas para valorizar o momento chamado hoje. Valorize essa comunhão na presença do Senhor. Nunca se esqueça o quanto Ele tem investido na tua vida. Nunca se esqueça o quanto Ele tem apostado em você. O versículo 23 diz algo muito estranho, olha aí. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Eles estão preocupados com outras coisas. Você não pode estar aqui preocupado com o dia de amanhã. Você não pode estar aqui preocupado quando você vai começar a trabalhar. Como é que você vai fazer quando as contas chegarem? Descanse no Senhor. O momento de hoje, amados, é um momento ímpar, especial. É um momento que não vai se repetir. Outras ceias virão, mas esse momento não se repete, amados. Algumas coisas que não voltam atrás, né? Uma palavra lançada, uma pedra tirada e o momento chamado hoje. Não volta. Nós vamos ter outras ceias diferentes, mas igual a essa, nunca. E o que você mais precisa fazer é valorizar isso hoje. É dizer para Deus: Senhor, eu quero na próxima ceia estar aqui sim. Eu quero aumentar a minha comunhão com o Senhor, e é isso que mais importa para Ele. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, mas a gente está igual a girafa, né? O pé no chão e a cabeça sabe lá onde. Alguns estão com a cabeça no alto pensando em Deus, outros estão com a cabeça no alto pensando no mundo da lua. Eu estou aqui, pastor, mas estou preocupado. Deixei a minha casa, deixei os meus negócios. É Deus que está cuidando de tudo isso, fique tranquilo. Se não fosse o Senhor sobre as nossas vidas, nem aqui estaríamos, amados. Versículo 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Olha como Jesus fala. Porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Porque nessa discussão infantil dos discípulos, perguntando entre eles, quem é o maior? Você acha quem vai assumir? Jesus vai, Jesus está dizendo que vai morrer, alguém vai assumir. Olha a preocupação, amados. Jesus falando: vocês estão preocupados demais. Qualquer um de vós pode ir na minha frente. Olha Jesus falando essas coisas e a gente não acredita nisso, né? Irmãos, não há maior nem menor no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, que era o maior naquela mesa, Ele disse que Ele estava ali para servir. E este deve ser a intenção da nossa comunhão hoje. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui para servir uns aos outros. Você pode dizer amém por isso? Então fala com muito carinho para o seu irmão: estou aqui para te servir, meu irmão. Você precisa de mim? Fale sério com ele, que ele vai pedir o seu telefone para almoçar na sua casa amanhã, hein? Ele vai almoçar na sua casa amanhã. Nós precisamos uns dos outros, amados. Não podemos andar sozinhos por esse mundo. Deus quer que tenhamos uma comunhão diferenciada.
Versículo 28 diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha como Jesus via os 12 como aqueles que estavam junto a ele. Logicamente, até determinado momento. Porque na hora que ele foi para aquela cruz, ninguém acompanhou ele. Pedro, que seria o segundo, aquele que recebeu a chave dos céus, aquele que era o bambambam, que estava à frente de tudo, tudo que Pedro falava, todo mundo concordava. O segundo, o vice. Na hora que Jesus foi levado para a cruz, ele foi o vice que negou 3 vezes. Teve medo, amados. Porque quando estamos distantes de Jesus, começamos a sentir medo. Aquilo que não era para assustar, começa a assustar. Como eu tenho tratado de pessoas, irmãos, que por se afastarem de Jesus, sabe como é que começa o afastamento do crente? A Bíblia diz que o crente ele não cai no pecado. Há um livro, perdão, não a Bíblia, há um livro que diz que o crente não cai no pecado, ele entra devagarzinho. Um dia ele falta ao culto e diz assim: tá tudo bem, eu já fui essa semana para a igreja, tá tudo bem, eu vou chegar em casa, vou ligar o rádio, vou ouvir um louvor, depois eu vejo a novela, mas tá tudo bem, estou em comunhão. Não toque a casa de Deus por nada nesse mundo, porque um dia você falta uma vez por ano, depois uma vez por mês, depois uma vez por semana, e depois não vem mais. A comunhão? Não, eu estou em comunhão. Eu e Deus é suficiente. Mas onde está a comunhão com seus irmãos? Onde está o momento de você abraçar e olhar e ver que tem um traidor às vezes do teu lado e você fala: meu irmão, não importa se você é traidor, eu te amo do mesmo jeito, louvado seja Deus. Porque foi isso que Jesus fez, amados. Ele olhou para o traidor e disse: eu te amo do mesmo jeito, Judas. Amados, quem somos nós para nos sentir melhor uns que os outros? Se Ele se entregou por nós, sendo Deus, abriu mão da sua glória, nasceu como humilde nessa terra e morreu por cada um de nós, quem somos nós para achar que somos melhores do que Ele? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia. Ele merece tudo isso nas nossas vidas, amados. Nós não merecíamos nem estar aqui. E olha como Ele faz conosco. Olha o versículo 29, ele diz assim, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Jesus estava olhando para os 12 e falando: olha, o meu Pai me confiou. Ele me deu toda a autoridade. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou passando isso para vocês. Ele continua dizendo: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe o que Jesus estava fazendo, amados? Estava dividindo tudo que era dele com eles. Você entende que Ele está dividindo com você aquilo que é dele? Quando você se entende por salvo, lavado e remido, é porque você está cheio do Espírito Santo. E de quem é o Espírito Santo? É dele. E o que Ele faz? Ele divide isso conosco. Ele diz: eu vou dar do meu Espírito, eu vou para junto do Pai, mas fiquem tranquilos, eu vou deixar-vos o Consolador. Ele vai lhe ensinar tudo o que precisa ser ensinado. Ele vai fazer você lembrar de tudo o que você ouviu e aprendeu. Ele vai te dar direção, Ele vai ser a luz do teu caminho. Você vai andar em lugares escuros, mas Deus vai ser a tua luz. Oh, louvado seja o Senhor. Você não vai tropeçar com o teu pé em pedra alguma, louvado seja Deus. E é pelo Espírito dele, amados. Fique na presença de Deus. Eu quero profetizar dos que estão aqui nesta noite: nenhum de vós vai se desviar em 2012. Você pode dizer amém por isso? Então profetize na vida do seu irmão e diga para ele: você não vai se desviar em 2012. Você vai estar na presença de Deus. Você vai estar firme com o Senhor todos os dias desse novo ano. Aleluias. Porque não podemos, amados. Nós não sabemos o que o mundo lá fora nos reserva. Como é importante estarmos prontos para receber o Senhor. Há aí muitas profecias, falando do fim dos tempos,
que o ano de 2012, que o mês tal, que o dia tal. Eu já anunciei para essa igreja desde o ano passado ontem, né? Tão pertinho. Desde o ano passado eu anunciei que nós vamos fazer uma vigília, que nunca fizemos vigília em 5 anos. Vamos fazer uma vigília dia 21 de dezembro de 2012, que é o dia que o calendário maia diz que o mundo vai acabar. E nós vamos estar aqui para adorar a Deus. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Dia 21 de dezembro, nós vamos estar aqui na vigília chamada O Mundo Não Acabou. Você vai vir para louvar, eu vou convidar bandas, igrejas, vai ser uma maravilha. Sabe por quê, amados? Porque se Jesus nos chama antes, a festa vai ser no céu. E enquanto essa festa no céu não acontece, nós vamos fazer a nossa festa nesse lugar. Você pode dizer amém por isso? Então eu quero encerrar lendo o versículo 19 e 20. Você pode ficar de pé com a sua Bíblia em mãos? Versículo 19 diz: E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Jesus derramou o seu sangue para que você tivesse uma aliança nova com Ele. E Ele te convidou para você estar aqui nesta noite, para que essa aliança seja renovada na presença de Deus. Feche os seus olhos, coloque a sua Bíblia na poltrona. Eu quero que nesse momento você faça uma reflexão da sua vida, que você possa se lembrar que muitas coisas não tão boas aconteceram, mas Ele permitiu que você chegasse até esse lugar nessa noite. E Ele te falou tantas palavras, Ele te colocou tantas palavras no coração que talvez você nem lembre de todas elas, mas que o Espírito vai fazer você lembrar no momento que for necessário. Porque eu profetizo que a sua vida em 2012 vai ser um caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo. E que todas as coisas que for necessário, Ele vai enviar para a tua vida, no momento certo, na hora certa, aleluia. Eu quero profetizar que em 2012, Ele vai enviar toda a provisão que você precisa. Sabe aquilo que você estava tanto sonhando? Continua sonhando, porque o nosso Deus é aquele que conhece os nossos sonhos, os nossos projetos. O nosso Deus é aquele que tem poder para nos dar todas as coisas que precisamos. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para que essa comunhão seja uma comunhão completa em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor e a ceia vai ser servida. Você que está em comunhão com Deus, ou você que já foi batizado, mas está preocupado: ah, pastor, eu não sei se eu estou em condições de tomar essa ceia. O Espírito Santo te diz que você deve examinar a sua vida, mas tomar do pão e do cálice sim, para que você tenha um ano de 2012 cheio da presença do Senhor. Faça uma reflexão da sua vida.